Boa noite, José Aldo. Lírid, a Lírid já está por aqui. Lírid, envia a solicitação para participar aqui junto com a gente, que o José Aldo lhe adiciona aqui a tela. Júlia, boa noite. Envia a solicitação aqui, Júlia, para participar junto com a gente na tela. Agora só falta a Maria Luísa. A Júlia já entrou. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Falta aqui a Lírid. Lírid, envia a solicitação, Lírid. As divas. Realmente, poderia ter sido, tivesse sido pensado antes, poderia ser. Gostei muito da colocação da mãe da Júlia. Muito bom, muito sugestivo. Pronto, Lírid. Vocês estão? Tudo bem? Tudo certo. Tá nervosa? Um pouco, é a primeira live que eu faço. Olha. A primeira de muitas que iremos fazer. É verdade. E José Aldo, tem a possibilidade de adicionar a Lírid? Dar uma olhadinha bem aí. É só volta lá, Lírid, novamente, lá no início onde você entrou e aparece a opção participar. Aí você clica em cima e José Aldo lhe adiciona aqui a tela. Boa noite, pessoal. Boa noite, está chegando. Para quem está chegando, hoje a gente vai estar aqui com as meninas que participam do grupo de estudo, de psicanálise, que José Aldo ministra os cursos. E é uma satisfação tê-las aqui, né, José Aldo? A gente... demais, é uma honra. É uma alegria sem tamanho. Sem poder nomear essa alegria de estar parte do grupo de estudo aqui conosco, Júlia. Eu que agradeço a oportunidade que você dá para a gente de confiar na gente para poder fazer esse tipo de trabalho. Muito feliz com a presença de vocês e é uma honra para nós o programa Além do Divã, lembrando para todos os telespectadores que estão chegando, o programa Além do Divã surgiu de uma ideia de um programa feito para você, especialmente para você que gostaria de ter algum conhecimento acerca da psicanálise e de temas diversos, né? Porque aqui a gente não trabalha só a psicanálise, a gente vai trabalhar outros temas, filosofia, religião. José Aldo, só um minutinho. Lírid, sai da live e volta novamente. Aí vai aparecer, assim quando você entrar, a opção enviar solicitação ou participar junto. É uma expressão assim. Aí você clica em cima que vai aparecer outra opção, pedir para adicionar e José Aldo lhe adiciona. Meu amigo Alex, uma honra, Alex Portela. Seja bem-vindo, meu amigo. E hoje só, e a gente... Ixi, pronto, voltou. A gente estava pensando de falar uma temática específica, né, José Aldo? Mas hoje vai ser meio que relax, uma conversa solta, de dialogar sobre diferentes temáticas que a gente estiver pensando de falar por aqui. E uma daqui a gente até comentou, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Uma das temáticas que a gente estava falando que é muito pertinente a gente falar ainda, e eu creio que vai surgir por aqui, é falar sobre amor, mas também vai estar aberto, quem estiver por aqui assistindo, quiser comentar, dialogar, sinta-se à vontade, que a gente está aqui para falar e vocês também estão aqui abertos a comentarem sobre o que a gente também está falando aqui, pessoal. Boa noite. Então, é uma roda de conversa, são conversas que a gente vai ter hoje à noite com os alunos que participam do grupo de estudo que José Aldo ministra os cursos de psicanálise. E os alunos que a gente
convidou, foi do último curso que encerrou agora no início do mês de janeiro, já estou pensando em janeiro, foi no início do mês de dezembro e foi sobre perversão. Só ressaltando que em janeiro também haverá o início de um novo curso, que será a transferência em Freud e Lacan. E a gente encerrou com o curso sobre perversão em Freud e Lacan. E hoje, para nós estar aqui com o pessoal do curso, é uma honra, porque a gente está em grupo privado, tendo aula, e hoje a gente está aqui a público, dialogando sobre assuntos que são bem pertinentes ao interesse de cada um. E a gente convida a Júlia a iniciar o diálogo, a roda de conversa. Pode se sentir à vontade, Júlia. Seja bem-vinda e boa noite novamente. Lírid. Boa noite novamente. A gente está só aguardando aqui você, Lírid. Boa noite novamente para todo mundo que está participando. Eu queria agradecer de novo ao José Aldo e a Fabíola por dar essa oportunidade para a gente de estar aqui, por confiar na gente, porque o nosso grupo é tão maravilhoso, a gente tem debates tão incríveis ali, e a gente poder estar aqui compartilhando com outras pessoas também, acho que agrega muito. Eu imaginei que hoje a gente fosse falar de amor, porque na nossa última aula foi o tema que a gente mais conversou, né? A gente até pensou em fazer esse encontro. Eu estou com o meu aqui também. Eu me estava preparando para isso, Júlia. Que tema é esse, meu Deus do céu? Falar de amor. A gente começa falando sobre o amor, de saber que a Lírid entra. E a gente vai caminhando em vários temas, né? Experiência toda da psicanálise, o que vocês estão achando do curso, o que é que mudou a psicanálise com vocês, o que é que após fazer psicanálise, a Júlia já faz análise, né, Júlia? Já faz quase 5 anos. Tem um conhecimento bom sobre análise, então a gente vai compartilhar a nossa experiência, né? A psicanálise pode fazer pela gente, né? E convidar outras pessoas também que façam suas análises, né? Trabalhem suas questões, que é muito importante isso. Eu gosto muito da frase de Freud, ele disse que a humanidade seria melhor se todos fizessem análise, né? A Lírid entrou agora e vamos lá. Então, gente, mais uma vez, é uma honra estar com todos vocês aqui e hoje eu sinto-me agraciado pela presença da Fabíola, que está sempre comigo, da Júlia, da Lírid e dos outros membros que vai ainda adentrar. Então, sinta-se em casa, viu, Júlia? Esse espaço hoje é para você, e você é apenas o entrevistador. E vocês são as mulheres que vão tomar de conta do grupo. Que responsabilidade. Porque eu estou entrevistá-las. Eu vou fazer o papel de entrevistador. Vamos começar. A Lírid já entrou, ela já pediu solicitação, estou aguardando. Então, gente, é uma honra ter todos vocês, telespectadores. Esse programa, além do Divã, foi pensado especialmente para você. Mas a gente está podendo entrar ali. Eu aceitei. Isso, ela vai aparecer na tela junto com a gente. Sim. Ela enviou solicitação, eu aceitei, não sei o que está acontecendo ainda. Talvez esteja carregando. Com certeza. Se não adicionar agora, Lírid, volta novamente e envia a solicitação, que a gente está aguardando você, que eu sei que você tem conversas muito interessantes sobre essa temática. E ela tem até a oportunidade de falar sobre os inscritos dela. Para quem está começando, agora que estou iniciando, eu vi que a Júlia tem, ela também pode falar sobre os inscritos, sobre a leitura dela. Isso. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Elias. Então, gente, é isso. Vamos começar, né, Fabíola? Vamos apresentar. A Júlia a Lírid vai chegando, a gente vai apresentar. Então, pessoal, a gente está aqui com a Júlia. A Júlia é membro do nosso grupo de estudo de psicanálise, está com a gente, já está com um tempinho, né, Júlia? Está mais ou menos quase um ano, né, talvez? Já faz quase um ano, eu acho. Isso.
E a Júlia participa, a sua cadeira acadêmica é psicologia, né, Júlia? Pode comentar aqui com a gente. Eu estou no 9º período, eu me formo ano que vem, no final do ano. Ai, a Lídia já entrou. Chegou. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, chegou mais uma integrante aqui do nosso grupo de estudo de psicanálise, chegou a Lírid. E a Lírid, pode falar um pouquinho sobre você, Lírid? É acadêmica também de psicologia? Sim, eu sou acadêmica de psicologia na UFDPA de Parnaíba. Eu também faço iniciação científica. Estou estudando sobre os processos da psicologia, principalmente no Instagram, né? Como que a psicologia tem se transformado a partir do Instagram. Também participo de uma extensão em uma escola e uma unidade básica de saúde sobre saúde coletiva e gênero. E também faço parte do PET Saúde, que é um programa de educação pelo trabalho, onde a gente atua na gestão de uma UBS e de um centro pop aqui em Parnaíba, que é um local para acolher pessoas em situação de rua. E aí a gente oferece alimentação, tem lugar para tomar banho, etc. É uma parceria com a prefeitura aqui de Parnaíba. Muito bom. Eu também sou escritora. Eu amei. Essa ideia é Uma escritora, maravilhosa, né? Mas esse ano, no início do ano, acho que em maio, junho, eu lancei um e-book de poesia e para mim assim foi um desafio e que tem muita psicanálise ali pela minha visão e é isso. E nós vamos saber um pouco mais sobre esse e-book de poesia, né? É o momento agora para divulgar seu livro também. E lembrando que aqui eu sou apenas entrevistador de você, faço igual a Passagem Paulina. É necessário que eu diminua e vocês cresçam. Eu estou aqui apenas como um chofé de vocês hoje. Eu estou aqui de vocês e vocês brilhem, né? A noite é de vocês. Para mim é uma honra estar com todos vocês aqui. Estou muito feliz, né? Parabéns pela presença de todos. Bom, gente, vamos começar. Começaremos por... Pronto, eu vou começar com essa experiência desse livro, desse curso de poesia. O que ele traz, desse curso? Posso falar? Pode. Pronto. O e-book, ele, assim, inicialmente foi mais uma realização pessoal minha mesmo, porque desde a pandemia eu comecei a escrever muito, porque eu me sentia muito angustiada na pandemia e eu sentia que eu precisava botar aquilo para fora. E aí eu precisava, assim, sabe, explanar um pouco da minha fantasia. Eu sei que jamais eu vou conseguir botar em palavras a forma que eu enxergo o mundo ou como eu enxergo as pessoas, mas escrever assim e mostrar, decidir mostrar para os outros. E teve também todo um processo de psicoterapia por trás, porque eu passei muito tempo achando que o que eu escrevia não era bom, não era suficiente. E aí eu me sentia, meu Deus, será que eu vou mesmo mostrar isso aqui para o mundo? Será que as pessoas vão gostar e tal? Então foi todo um processo para eu conseguir construir o livro, para eu ver o que entrava, o que não entrava, mas principalmente para eu decidir que outras pessoas poderiam ver. E aí no final da terapia, eu decidi colocar para venda. E tipo, no início era uma coisa que eu jamais mostraria para os outros, aí eu comecei mostrando para alguns amigos, e depois eu dei um valor para aquilo, um preço, mas principalmente um valor para mim, né? E aí, para mim, foi muito importante, foi uma das melhores coisas que eu acho que eu consegui fazer esse ano. Eu tô meio travada agora, para mim, que eu tinha que fazer aquilo para eu conseguir seguir, para fazer uma nova etapa na minha vida, sabe? Então, demorou muito, não dava certo, eu tava atrás de capa, tinha que ser do jeito que eu queria. E eu falei assim, não, quando eu lançar, eu vou conseguir seguir minha vida, mas enquanto eu não lançar, vai ser esse livro aqui, minha vida e pronto. E aí eu consegui me expressar. Claro que tem coisas que eu escrevi ali que nunca aconteceram e que nunca vai acontecer de fato, mas é uma forma que eu conseguia expressar o que eu sentia e idealizar, sabe? Eu acho que essa questão de idealizar foi um ponto, assim, um marco dentro do e-book, porque eu idealizava coisas e colocava ali, depois eu pensava no que eu idealizava, mas eu falei, como assim? Eu não gostaria de viver isso, por que eu idealizei uma coisa assim? E aí a gente começa a pensar na própria psicanálise e na fantasia, né? Como que eu fantasio uma coisa dessa que me faria sofrer? Ou como que isso vai chegar para as pessoas? Porque é tudo pensado, até a forma como você coloca o título da sua poesia.
a ordem que você coloca as poesias, como que isso vai chegar nas pessoas, porque algumas coisas não são muito claras ali. Aí eu falei, e nem eu vou explicar, vai partir de cada pessoa, é aquilo, né? A poesia está nos olhos de quem vê. E para mim foi muito isso, de não deixar as coisas muito claras. E aí eu também, foi muito especial para mim, porque eu convidei um amigo para fazer o meu prefácio, que para mim é a minha parte favorita do livro, é o meu prefácio. E é isso, é todo um processo, sabe? Desde quando você começa a escrever, que você seleciona, que você escolhe uma capa e tudo mais. Para mim foi muito importante, foi uma das melhores coisas. E fazer isso a partir de um olhar da psicanálise. Porque alguns títulos eu botava, por exemplo, transferência. Aí eu botava ali a partir mesmo de um olhar e do meu conhecimento de psicanálise, para ser tanto uma coisa pessoal, mas uma coisa que, de certa forma, faz parte da minha carreira. Muito bom, Lê. Muito bom. Júlia, tem alguma coisa para começar? Então, eu não conhecia, Liri, seus escritos, depois eu vou até procurar. Eu gostei muito do que você falou sobre essa questão da idealização, e principalmente por você escrever e depois retomar aquilo e perceber sobre essas situações idealizadas e da fantasia, porque eu gosto muito dessa temática da fantasia. Eu acho que é porque a gente não se relaciona com o outro sem a fantasia, né? É a fantasia que ancora a gente na realidade. Então a gente sempre se relaciona. O que o delírio é para o psicótico, a fantasia, podemos dizer, é para o neurótico, né? Exatamente. É interessante isso. O que o delírio é para o psicótico, a fantasia seria para o neurótico, né? Porque o neurótico ele está apenas naquele campo fantasmático, né? Eu gosto muito daquela frase de Freud, que ele pega de Platão, que ele diz que os bons são aqueles que se contentam em sonhar com aquilo que os maus fazem na realidade, né? Porque, no fundo, a fantasia é um tesouro particular do neurótico, né? O tesouro particular é algo escondido do neurótico. Mas, como Freud diz, o que no fundo, todo neurótico, ele queria ser perverso, né? Queria passar para o ato, né? Enquanto nós ficamos regidos pelo princípio da realidade, o perverso não, ele age, né? E o psicótico também, né? Porque é uma aproximação diferente, perversão e psicose. Porque na psicose, a diferença entre a psicose e a neurose é que na psicose o ego está a serviço do id, que fragmenta a realidade. Já na neurose não. Na neurose não, o ego está a serviço da realidade. Né? Então é muito interessante. Fabiola? Bom, experiências escritas eu ainda não tenho, a não ser relatório de criança no final do ano letivo, que é o que eu ainda tenho que produzir para poder entregar. Mas assim, você produzir a partir do que você tem dentro de si, eu creio que é algo inspirador, né? Não só para quem está produzindo, mas vai servir de algo mais substancial para quem está lendo, porque quem está lendo ali vai tirar algo, às vezes, de uma simples palavra, é o suficiente para tocar em um sentimento que é muito peculiar de quem está lendo. Às vezes, quem está escrevendo tem um sentimento, mas não está expressando ali. Mas ele vai despertar outros sentimentos que ele desconhece de quem está lendo aquele material. E a produção escrita, as diferentes formas de escrita, de arte, da literatura, é importante por isso, por despertar de quem está apreciando aquele material. E eu quero chegar ao ponto de você, de um dia também, chegar a produzir. Mas o que a gente leva é isso, é a levar as experiências dos outros para a gente também poder se inspirar. E poder colocar no papel tudo que a gente tem, porque a gente também pensa. Mas o diferencial é porque a gente não coloca no papel, não escreve, não registra. Se a gente também tivesse essa liberdade de colocar e de analisar, de colocar para outras pessoas apreciarem, eu creio que todos nós temos essa capacidade. O que falta, às vezes, é da gente colocar, de dar o primeiro passo, né? Eu creio que seja aí, dar o primeiro passo e começar a registrar, porque fantasiar, a gente fantasia diversas coisas, desde a hora que acorda até a hora que deita. Então, a gente é capaz também de pegar tudo isso que a gente está fantasiando e levar para o registro.
Eu acho que a gente é uma sociedade muito cartorial, né? A gente sempre precisa de uma validação de um grande outro. Então, às vezes, a gente se impede, se restringe de expressar o nosso íntimo, o que nos toca, porque a gente sempre precisa que um grande outro venha e valide aquilo que a gente está falando. Na verdade, o ser humano ele é rígido, neurótico, é rígido pelo princípio da realidade. Né? O neurótico ele tá sempre em volta consigo mesmo. Vou dar uma frase de Jorge Fox, que disse que o neurótico ele está sempre pintando o mesmo quadro. Né? Ele está sempre em volta consigo mesmo, sempre tem um caroço, sempre tem uma pedra no meio do caminho, o neurótico. Né? E isso é que o angustia, isso é que ele causa angústia, ele causa mal-estar. Porque o neurótico, ele está sempre, no fundo, ele está sempre preocupado com o outro, com o que o outro pensa dele, com o que o outro diz dele. Né? Eu acho a poesia muito importante, porque eu lembrei da frase do livro do Pequeno Príncipe, que ele diz que o essencial, ele é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Eu acho que a poesia é esse derramamento, esse transbordamento, né? E você mesmo, nessa parte, podemos chamar isso de real, que nos toca, que nós não conseguimos muitas vezes expressar em palavras, mas muitas vezes nós descrevemos. Né? Isso é importante. É uma maneira de também, às vezes é importante materializar em forma de escrita todo esse sentimento, podemos dizer assim, sentimento oceânico, na qual a pessoa está submersa. Né? Isso é importante. Por isso que Freud dizia uma parte interessante, que eu gosto muito, que ele dizia que pega uma parte de Shakespeare, que ele diz que tem ciência, tem arte, tem religião. Mas que não tem nada dessa, que tem a religião. Né? Então, essa é a nossa arte. E quando você escreve, você está colocando para fora, né? E muitas vezes, se você for analisar, fazer uma associação disso, você vai ver muitas coisas importantes ali que você coloca. É como se fosse uma espécie de análise, né? De colocar, fazer esse processo, essa limpeza de chaminé, né? E colocar, externalizar seus sentimentos, as emoções em um papel. Isso é importante. Tornar ato, né? Passar para o ato sentido, de escrever. O que mais? E a psicanálise? O que é que a psicanálise? Qual foi o momento que ela lhe tocou? Qual foi o momento que ela lhe adotou? Né? Ou você foi adotado por ela? Faço essa pergunta tanto para a Lírice, como para a Júlia, como para a Fabíola. Qual foi o momento que você se sentiu adotada ou quando ela lhe tocou? Né? Que ter a vontade de você buscar, conhecer mais sobre a psicanálise. Poderia compartilhar o que a psicanálise fez com você, o que ela pode fazer na vida do ser humano. Gostaria de ouvir de vocês. Qual a ordem? Pode começar, Lídia. Eu fui tocada pela psicanálise muito cedo, assim. Acho que quando eu estava com 15 anos, 9º ano mais ou menos, eu apresentei um trabalho sobre o William Shakespeare. E aí lá vai eu por Hamlet, aí eu Freud, nossa, que legal, né? Aí eu fiquei interessada, mas passou. E eu falei, não, eu acho que psicologia é pra mim. Eu não sabia a diferença entre psicologia e psicanálise. E aí, mas antes disso, eu li o meu primeiro livro, que foi um livro, eu acho que do Sidney Sheldon. Eu até tenho ele aqui ainda. Foi o primeiro livro que eu li, e lá ele fazia hipnose e tal. Eu, nossa, que massa, isso aqui dá pra mim. Só que, tipo, eu não tinha ideia do como que eu ia pensar hoje em dia, que, nossa, hipnose, como assim, sabe? E aí eu cheguei no ensino médio, eu falei, botei na minha cabeça, não, eu quero fazer psicologia, eu quero fazer psicologia. E aí eu fui me aproximando de Freud, procurava Freud no Google, ia lendo ali umas frases e achava massa, mas na minha cabeça aquilo era psicologia, não diferenciava ainda psicologia de psicanálise. E aí, quando eu entrei no curso, que tem as primeiras disciplinas ali que vão falar sobre a história da psicologia, que minha cabeça fez um boom, como assim? Várias abordagens, o que está acontecendo? Será que eu estou no lugar certo? E aí eu fui me aproximando, eu lia sobre outras abordagens,
Porque, enfim, hoje em dia, né, tipo, no meu curso, psicanálise está com uma abordagem, mesmo a gente sabendo que não se trata de uma abordagem, mas eu não me interessava por nenhuma outra coisa, a não ser por Freud. Aí eu falei, nossa, ok, né, vamos ver aí, eu não quero me prender a nada, eu já super prendida na psicanálise até o fim. E aí, no segundo período, eu conheci uma pessoa que ela tinha um grupo de estudos sobre psicanálise, sobre o Freud. E aí eu entrei e eu achava super massa os encontros, acho que era toda quinta-feira. O meu dia, quinta-feira, era muito cansativo. E aí chegava à noite, eu estava super cansada, mas eu me sentia super leve no grupo, mesmo eu não entendendo muito bem, ou eu não conseguindo ler e acompanhar toda semana, mas eu ficava, nossa, isso aqui é muito interessante. Eu não estou entendendo nada, mas estou achando super interessante. E aí, pronto, depois veio a pandemia e eu comecei a ler sozinha. Eu peguei os livros do Násio, aí depois eu fui comprando o livro do Freud, pronto, aí eu fui lendo, fazendo curso. E tipo assim, acho que você estudar psicanálise, às vezes, pelo menos pra mim, no início, é muito solitário. Porque as pessoas, eu vejo que hoje em dia as pessoas estão mais voltadas, assim, pra uma fórmula, pra uma coisa rápida, pra deter ali seu comportamento. E eu via que na psicanálise era uma coisa totalmente diferente. Era uma coisa que vai ali e mexe com a sexualidade humana. Aí eu falava, nossa, é a mãe, pronto, sabe? Aí eu, não, como assim a mãe? Eu tenho que entender isso aqui. E eu não me aquietava enquanto eu não entendia. Aí eu pegava a apostila, as shares, lia ali até eu entender. Aí eu ia pro YouTube, procurava os vídeos do Dunker. E aí eu fui assim, comprando livros e mais livros de psicanálise. Meu Deus, na minha estante é só psicanálise. Os meus PDFs é só psicanálise. Será o que está acontecendo? E aí eu ia para ler livros mesmo de fantasia, livros mesmo normais, tipo Clarice Lispector. Eu lia, nossa, isso aqui é psicanálise. Eu passei a ver minha vida como se a psicanálise fosse um óculos que eu tivesse colocado. E aí pronto, eu sou conhecida como a líder da psicanálise. Não que eu veja só a psicanálise, eu acho que a gente não pode se prender tanto a dizer que a vida é só isso. Mas, de certa forma, começou a fazer parte da minha vida e eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, senão contribuindo para a psicanálise. Muito bom. Gostei. Boa, a Júlia pode ser agora e eu encerro com a minha, que é as duas, vocês são duas que estão iniciando dentro da psicologia e eu sou a que é fora da área da psicologia. Pode ficar à vontade. Então, eu comecei com a psicanálise através da análise pessoal. Em 2018, quando meu pai faleceu, eu precisei buscar análise. E foi no mesmo semestre que eu comecei o curso de psicologia. E depois que você entra na análise pessoal, não tem como você escolher outra abordagem. Porque eu já tinha até feito tratamentos com abordagem comportamental antes, mas a psicanálise não tem comparação. Como que eu me senti realmente ouvida e compreendida com a psicanálise. Porque não fica só... Muitas vezes, em outras terapias, eu falava algo e eu tinha muita resistência de ir além naquilo. E o terapeuta também não ia além. Ficava só naquela coisa muito superficial de modulação, do reforço e da punição. E na psicanálise eu realmente encontrei alguém que ia mais fundo, que me instigava a ir mais fundo. E realmente eu percebi de fato ali uma melhora nos sintomas. E aí, alguns meses depois, a gente começou um grupo de estudos em psicanálise das obras de Freud. O primeiro texto que a gente leu foi o Além do Princípio de Prazer. E tem gente que acha esse texto meio chato, mas assim, acho que dos que eu li até agora é um dos meus preferidos. Porque eu achei muito mágico, aquilo muito encantador. Acho que pra gente, quando eu falo isso, eu quero dizer para todos nós aqui do grupo. A gente que tem leitura, a gente que busca sempre a literatura, esses estudos, a gente não se contenta só com uma abordagem de fórmulas, né, como a Lírid falou. A gente gosta de uma coisa mais profunda. E a gente encontra isso na psicanálise, porque eu leio as coisas agora e eu não consigo não ver psicanálise nas coisas. Não porque a psicanálise seja uma regra universal, mas porque ela realmente desvenda aspectos do ser humano que outra abordagem não faz. E realmente é muito solitário. Porque Não só você cursar psicanálise, ter colegas que também
gostam dessa abordagem, verdade, a mas o processo de psicanálise análise é muito solitário. É sempre você e o analista, mas o analista está no lugar de suposto saber, né? Ele não está ali por você, é sempre você sozinho. Mas é um processo que vale a pena. e, na verdade, o que nos leva à psicanálise, eu gosto muito dessa colocação de J.D. Nares, que ele diz que leva a gente à psicanálise é o nosso inconsciente. Porque o nosso inconsciente é ele que determina nossos pensamentos, é ele que dita nossas escolhas, é ele que é o inconsciente que desperta nossas paixões. Né? Então, o que seria o inconsciente nesse contexto? O que seria o inconsciente? Senão essa força, né? Essa força que nos leva, né? Ser aquele que devemos ser. Né? Eu acho que a psicanálise que existe a primeira transferência, primeiro com a psicanálise, posteriormente com o analista. Quando a Júlia fala que a análise é uma travessia, podem ser até solitária, a gente percebe que a clínica psicanalítica ela não é uma clínica social, né? Não é uma demanda social como uma demanda psiquiátrica, mas a psicanálise é uma demanda do um a um, do sujeito que se interpela, do sujeito que se questiona, do sujeito que sofre. É por isso que dificilmente a gente vai ver um consultório de um analista com aquela fila, a não ser Lacan, né? Mas é muito difícil, porque a psicanálise ela lida com a subjetividade. Ela não é uma demanda do social. Por exemplo, na psiquiatria, é o pai que leva, é o tio, é um parente que leva. Não. Para a psicanálise, a pessoa tem que ter o desejo. Né? E tem que se implicar com esse mal-estar, que esse mal-estar que é além de nós, que esse mal-estar que nos interpela, que esse mal-estar que nós damos o nome de sintoma, que é essa pedra no meio do caminho, como diz aquele poema de Drummond de Andrade. Há uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho, uma pedra. Então, a psicanálise vai nos ensinar a trabalhar, a lidar com essa pedra. É um saber fazer, como diz Lacan, com esse mal-estar, com essa pedra. Então, eu acho que a psicanálise, o inconsciente, né, que é essa força, podemos dizer, que determina, que dita a nossa escolha e que desperta nossas paixões, né, e que nos leva a ser quem realmente nós somos. Então, acho que o primeiro momento quando é a nossa relação com o nosso próprio inconsciente. Eu acho que é isso que é importante quando nós adentramos numa análise, nós começamos a nos aproximar mais desse inconsciente, desse outro estranho, dessa outra cena, como dizia Freud, né? Essa outra cena, que é isso, algo que me escapa, eu não consigo, muitas vezes, nomear em palavras, mas que muitas vezes me faz tropeçar, me faz mancar, como dizia o Édipo, a palavra o Édipo, né? Pés inchados, né? Que faz com que o ser humano fique mancando na vida, que faz com que o ser humano muitas vezes repita os mesmos erros, os mesmos fracassos. Então é por isso que é importante a análise. E é que essa travessia e que o analista está ali só para... É interessante a diferença da psicologia, psiquiatria e psicanálise, é importante isso, porque o que é a psicologia? A psicologia ela é comportamental, ela é ortopédica, podemos dizer assim como a psicoterapia. Ela corrige, né, seu comportamento, ela diz como você deve andar. A psiquiatria não, ela anda na frente do sujeito, do paciente, do analisando, como queira chamar, porque ela é medicamentosa. Já a psicanálise, não. O psicanalista, enquanto o psicólogo anda lado a lado com o seu paciente, o psiquiatra anda na frente, o analista ele anda atrás. Estou observando só. Isso não quer dizer que o analista não está aí para o seu paciente, mas que vai ajudando a pessoa a se encontrar. É como dizia o filósofo Nietzsche, indo ao encontro do estranho em mim, eu posso encontrar o que existe de melhor em mim. Porque muitas vezes a pessoa acha que já acabou, que não tem mais sentido, né? Que a vida acabou, que não tem mais sentido, que nasceu para sofrer, que já foi determinado por Deus, ou assim sucessivamente, ao fracasso. E a psicanálise nos mostra que não é isso.
Porque nós somos corresponsáveis pelo nosso fracasso, pelo nosso erro. Por isso, a frase de Jacques Lacan, um psiquiatra e psicanalista francês, ele diz, na condição de sujeito, todos nós somos responsáveis pelo nosso erro. Por isso, quando o analisando chega falando com o outro, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é meu marido, é minha esposa, é a sociedade, é meu emprego, é meu patrão, e a gente faz aquela belíssima pergunta de Freud. E qual é o seu papel nisso tudo? Da forma psíquica, né? Isso é interessante, porque nós neuróticos estamos sempre culpabilizando o outro, sempre se queixando do outro para depois queixarmos de nós mesmos. Desculpa eu lhe interromper, mas eu só queria pedir para a Maria Luísa pedir para entrar aqui, para participar conosco. Agora que ela chegou, mas ela... Isso, entra, Maria Luísa, que a gente está te esperando aqui. E vi a solicitação que José Aldo já vai lhe adicionar aqui a tela principal conosco. Pode continuar, José. Então, esse é o convite da psicanálise. Você traz essa travessia, que é um pouco, lá, travesti, o termo de análise é um pouco deprimido, né? Mas é importante nós trabalharmos, né? Saber fazer com esses sintomas, saber fazer com esse mal-estar da qual sou interpelado, da qual me angustia. Transformar essa pedra, quem sabe, numa pedra menor. Saber andar com ela, sem se angustiar, sem se desesperar. Eu acho que esse é o grande efeito da psicanálise, né? Levar o sujeito a encontrar esse estranho nele mesmo que ele desconhece. Fazer esse mergulhar para dentro de si mesmo. Para poder encontrar esse outro estranho e aprender a lidar com ele. Eu faço outra pergunta. E com vocês, e a experiência já fez análise, Lírio? Não, só psicoterapia. Agora eu gostaria, Lírio, se você trouxesse algo, essa sua poesia, você tem alguma em cabeça aí, poderia compartilhar conosco, e qual lhe tocou mais, assim, que você... Porque sempre quando a gente escreve, tem uma poesia que a gente sempre gosta mais, tem uma que a gente, apesar de gostar de muitas, mas sempre tem uma que me chama, que toca, que parece aquele momento como uma música, aquele momento de inspiração, que a gente escreve ou transforma numa letra da música, e que faz o maior sucesso posteriormente. É para eu falar a poesia? Vamos falar ou comentar sobre essa poesia. Eu vou só procurar aqui, que ela é um pouco grandinha. É a minha favorita, assim, porque ela é um pouco especial. Parece que assim que eu sou louca, mas eu não sou. Vai lá, Candice, todos nós somos loucos. Chega um momento que todos nós somos loucos. Não se preocupe. É bem assim, né? Parece que... Vou só procurar aqui, só um instante. Tá. Enquanto a Júlia vai comentar alguma coisa, gostaria de falar, acrescentar alguma coisa, Júlia? Você falando sobre a pedra no meio do caminho, eu só fico pensando que sem a psicanálise a gente não tem muita opção com essa pedra. Mas na análise, os caminhos são infinitos. Você pode se identificar com a pedra, cair de cabeça na pedra, desviar da pedra. É uma queda, né? A gente está caindo. Então, no meio do caminho, no meio dessa queda ali, que a gente sabe qual que é o final, a gente pode, às vezes, dar uma pirueta, observar a paisagem. Boa colocação, gostei. Eu vi essa pirueta. Mas implicando com o nosso desejo, implicando com o sintoma. Amei. Essa pirueta, vou anotar para mim quando eu escrever, tem me lembrar de você, essa pirueta. Gostei. Está preparada, Iris? Sim. O título, eu fiz ela em formato de uma carta, eu escrevi como se fosse uma carta, e aí o título é o seguinte: Carta aberta ao meu objeto de amor. Só o título já contém psicanálise, já vem aí a ideia de objeto, e aí quando eu falo de amor também é uma relação com o objeto A. E aí tem assim, toda a estrutura da carta, tem o título, aí tem um local, a data, né? A quem você direciona, e no final tem a sua assinatura. Tomara que dê para perceber assim na minha fala. Carta aberta ao meu objeto de amor. Nosso bar favorito, 30 de janeiro de 2022. Meu bem,
Tentei tamponar a tua falta. Li vários livros. Escrevi também. Esvaziei carteiras e carteiras de cigarro. Esvaziei várias garrafas também. Nada do que eu tentei valeu o desperdício de tempo. Os livros pareciam ser sobre os nossos encontros. E os meus escritos não poderiam ser sobre outro alguém. O ardor da menta na garganta lembrava o frescor do teu beijo. E as garrafas vazias despertavam em mim uma imensa vontade de te procurar e dizer o quanto a vida amargou depois da tua partida. Com o tempo, eu percebi que nunca foi sobre a tua falta, mas sobre tudo aquilo que deixou aqui quando decidiu ir para não voltar. Então, se um dia essa carta chegar ao destinatário, eu peço que volte e recolha tudo aquilo que ficou, inclusive o meu amor, que ainda é todo teu, com carinho de sua amada. Eita, essa aí tá de parabéns, utilizado dessa mensagem, dessa poesia aí, viu? Até hoje eu acho que não dorme pensando nela. Fabiola, gostaria de comentar? Eu vou depois comentar. Eu vou comentar a minha entrada na psicanálise. Eu conheci a psicanálise no meu curso de pedagogia que eu fiz. Iniciei em 2007, terminei em 2011. Só que a gente não tem um aprofundamento sobre Freud. A gente tem mais umas leves apostilas e vai conhecendo as diversas teorias para poder levar o trabalho pedagógico dentro da escola. E como pedagoga, eu sou professora, atuo dentro da escola como professora, sou docente, e a minha preferência de trabalho é trabalhar com crianças na educação infantil. E já está desde 2014 que eu sou professora, e eu vejo a necessidade da gente se aprofundar em outras correntes também para buscar e levar também para o cotidiano, porque é essencial, né? A gente busca estudar Emília Ferreiro, Teberotti e outros autores também que falam muito da questão da ludicidade. Mas quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre psicanálise, a gente começa a ter um olhar diferenciado sobre questões da infância que acaba refletindo na vida adulta do sujeito. Querendo ou não, a gente trabalha com aquele sujeito criança ali, mas tudo que a gente está fazendo vai interferir na vida dele, na vida adulta, enquanto sujeito adulto. E depois também eu estive vendo que o que me levou a buscar, porque eu acho que ou foi em 2010 ou foi 2011, eu participei também de um grupo de estudo de psicanálise. Só que o grupo acabou e eu fiquei sem ver mais praticamente nada de psicanálise. Quando foi ano passado que eu vi que o grupo de estudo tinha o José Aldo, e José Aldo participou desse grupo que eu estava participando, de imediato eu busquei saber, me interessar e para participar do grupo, que é assim que vocês também participaram. A Lídia, eu creio que estava nesse primeiro grupo, e de lá para cá eu não deixei mais de participar. Só que eu vendo também, não foi só a questão da necessidade do meu trabalho pedagógico como professora que me levou. As minhas questões também, enquanto sujeito que ainda desconhece tudo que tem existencial dentro de mim, meus problemas que eu ainda não consegui buscar uma alternativa, que eu sei que eu preciso buscar uma análise, e ano que vem eu já disse para mim mesmo que eu tenho que buscar, e a psicanálise está aqui. E a gente está com ela, necessitando dela, no nosso cotidiano a gente sabe que a gente precisa, e principalmente para descobrir o que há de diferente na gente, que a gente quer buscar a resposta. Que a resposta a gente está buscando quase todo dia, e essa resposta não chega. É algo que está diferente, não é que está diferente, mas está num lugar que a gente desconhece. Esse desconhecido que a gente busca e não tem a resposta. Isso é que às vezes tormenta um pouco a gente de querer buscar e não encontrar essa resposta. Na verdade, quando aquele poema de Drummond, quando ele diz que há uma pedra no meio do caminho há uma pedra, na verdade, na nossa vida, existem várias pedras no meio do caminho. E principalmente, como a Júlia colocou, existe pedra no meio do caminho, até numa própria análise. Existe uma pedra no início, no meio e no fim da análise. Né? E cada momento é marcado, cada momento no meio
no início, no meio e no fim. Cada momento ele é marcado por uma pedra particular. Mas é somente pelo fato de que existe uma pedra, né, no meio do caminho a percorrer, porque existe caminho e existe pedra, não existe caminho sem pedra. Quando uma pessoa busca uma análise, significa que a pessoa tropeçou numa pedra, né? Uma pedra no meio do seu caminho. E o que o analista faz? O analista faz, nós convidamos a pessoa a falar, né, sobre essa pedra, né? E o que nos orienta na nossa escuta, e que nós encontramos na fala dessa pessoa, que há uma pedra, né? Há um osso no análise, né? Essa pedra que a Júlia falou de resistência, muitas vezes nós estamos resistentes. E o que a análise é possível? Só é possível progredir no caminho, no trabalho, por exemplo, de análise, sob condição de que o paciente fale, de que o paciente que gire, porque muitas vezes o paciente fica girando em torno dessa pedra, né? Dessa pedra em forma de espiral, né? Às vezes o paciente, uma resistência, ele não consegue mais sair dali. Ele está numa compulsão, uma repetição, e muitas vezes o analista é para ser chacoalhado, né? Fazer piruetas, né? Porque o importante também é que não adianta nós tentarmos, ser humano, varrer as pedras para debaixo dos tapetes, né? Muitas vezes a pessoa pega os problemas e coloca debaixo do tapete, mas quando ele vai tirar muito ali dentro, porque ele não soube trabalhar. E hora vem o sintoma e explode. E aí, quando analisando busca de fato uma análise, é porque ele já tropeçou nessa pedra e que ele não sabe mais lidar com esse muturo da qual ele encontrou, que ele colocou muito tempo debaixo do tapete, e quando de repente ele se deparou com aquele muturo, né? Que é o sintoma, que é esse mal-estar. E é muito importante isso. E a aposta da psicanálise é fazer com que essa pedra se torne um poema, é fazer com que essa pedra se torne uma invenção, né? Então, isso é importante conduzir a análise, né? Esse trabalho analítico. É transformar essa pedra numa invenção, em um poema, em algo novo. É o saber fazer, é o saber fazer com esse mal-estar, com esse sintoma. Porque senão nós vamos ficar numa compulsão, naquele discurso do mimimi, que eu nasci para ser assim, que eu estou destinado, que a minha vida é isso. E é importante tirar o analisando desse local, desse lugar. Porque quanto mais você cava o lugar, mais você cava o buraco, mais você afunda juntamente com ele. Então a proposta da psicanálise é essa. É fazer com que essa pedra se transforme em algo novo, uma nova invenção, em um poema. Como a Lídia colocou esse poema belíssimo, que é esse, como ela colocou esse objeto A, lembrando que o objeto A é o objeto causa de desejo na psicanálise, ele não existe apenas num lugar que nós suponhamos, colocamos, e me lembrei de Lacan falando desse objeto A, nesse poema, me lembrei de Lacan no seminário ontem, quando ele diz: amo algo em ti, mais do que tu. Pequeno objeto A, eu te mutilo. Né? Porque amar o outro, no fundo, agora entramos no amor. Amar o outro, no fundo, é amar a si mesmo. Eu busco o outro a minha falta ser, porque eu acredito que o outro vai me completar. Mas, no fundo, nós somos seres eternamente faltosos. A gente entrou e agora a gente vai até meia-noite aqui. Pois é, foi essa questão bem aí que me levou a buscar novamente. Eu creio que foi ela, porque nesse período que a gente teve o início do grupo de estudo, eu estava passando por algumas situações. E eu sabia que a psicanálise, ela lida com essas questões. E a gente, às vezes, busca na internet uma coisa, busca outra, para tentar compensar as nossas dúvidas, nossas respostas que a gente está querendo. Mas, de fato, a gente sabe que a gente não vai encontrar essas respostas, né? E eu ainda não iniciei o meu processo de análise, mas
eu já disse a mim mesma que em 2023 eu tenho uma responsabilidade de fazer isso por mim. É algo que eu preciso fazer por mim. E psicanálise é isso. A gente está aqui justamente querendo mostrar também que ela é essencial para a nossa vida e que outras pessoas também que ainda não reconheceram, não conhecem, que ainda não conhecem propriamente a psicanálise, e agora eu creio que elas estão conhecendo com esses espaços de discussões, né, abertos para todo mundo saber do que se trata a psicanálise. Eu creio que mais gente também vai procurar, porque ainda desconhece. E esse desconhecimento que às vezes nos leva a buscar uma alternativa que a gente não tem o controle de todas as situações e não consegue resolver tudo. E a gente tem uma resposta buscando. Isso. Deitar no divã seria isso, né? A gente deita no divã para não ter que dormir na vida, né? Para se despertar. Então, acho que isso é importante, porque muitas vezes a gente passa a vida toda como estivesse como sonhando. E a análise, não, né? Você deita no divã para ter que despertar, para não ter que sonhar a vida inteira. Eu acho que a Fabíola colocou aí é bem louvável, pertinente, e quanto mais nós buscamos análise, nós temos mais apoderamento, né, daquilo que nos toca, daquilo que nós passamos na vida, nós podemos entender melhor, nós ficamos mais fortes. Por isso que Freud diz, uma vez que você passa por uma experiência analítica, jamais você esquecerá. E quem faz análise, você sabe disso. Você pode passar, fez análise 1 ano, 1 mês, 3 meses, mas sempre fica aquilo ali, aquela palavra do analista, às vezes você vai para o trabalho, aquilo passa 1 ano, 2 anos, aquilo ainda te toca. A Júlia poderia falar sobre isso. Ouviu algo que lhe tocou, né, Júlia? Sempre tem algo que o analista fica ali no ouvido da gente, que a gente fica pensando. Muito interessante isso. Eu acho que a construção psíquica é a passagem da dor para o sofrimento. Porque a dor, ela existe, é biológica, mas o sofrimento é aquilo que a gente faz da dor. É a passagem do corpo biológico para o corpo falado, a fala ser. E aí eu estava pensando naquilo que a Líris falou na poesia dela, que ela meio que fala, não era a sua falta, mas é aquilo que você deixou quando você foi. E quando a gente conhece um outro, a gente tem que dar um significado para esse outro, a gente cria esse novo significante na nossa cadeia de significantes. E muitas vezes, isso até acontece na clínica, o paciente chega com um evento, uma situação, e você acha que que aquela situação de fato é importante, mas não é. É o significado que ele dá para aquilo. O significado é sempre muito maior do que a coisa. E aí, pensando nessa questão do objeto A, desse pequeno outro, a gente não ama sem o pequeno outro, né? Sem esse azinho no diagrama aéreo. E o grande outro é um local de projeção da nossa falta. Ele só é tão grande porque a gente projeta, a gente alimenta ele tanto com a nossa falta. Então, se relacionar com outros deveria ser sempre essa travessia da fantasia, do grande outro para o pequeno outro, meu semelhante, aquele que eu realmente amo. Não colocar o outro como objeto da minha falta. Porque às vezes a gente coloca o outro numa relação amódio, né? Às vezes a gente coloca essa questão narcisista. Muitas vezes a gente quer vestir o outro daquilo que a gente é. E muitas vezes, quando o outro não corresponde àquilo que nós queremos, aí surge o ódio. Por isso que nós dizemos que o sentimento mais próximo do amor é o ódio. Que já que ela me leva a chamar de amor. Né? Isso é interessante. Porque, por exemplo, quando eu ligo para a Fabíola, um exemplo, um namorado liga para a Fabíola e de repente ela não atende. E na próxima vez que ela atende, diz onde é que você está, o que você estava fazendo. Né? Porque eu quero vestir o outro de mim mesmo. Né? E o outro, na verdade, o amor é projeção, são sentimentos infantis. Eu coloco no outro para me proteger contra a minha angústia de desamparo. E no fundo eu estou buscando esse objeto que é eternamente perdido, eternamente irremediavelmente perdido no outro. E muitas vezes a gente está sempre buscando o outro e todas as nossas relações estão fundamentadas nesse outro que carrega esse objeto, a galma, que é o objeto do desejo, que está dentro do objeto A. Por que eu amo o outro? Por que ele me maltrata? Por que eu quero? Mas é porque ele carrega esse objeto agalmático que me aprisiona
de estar dentro do objeto A, e que esse objeto A, que esse objeto que me funciona a desejar. Porque o amor, por exemplo, ele seleciona, né? Ele seleciona uma coisa. Já o desejo não, o desejo está sempre amputado na falta. Por isso que nós buscamos o outro como uma maneira de nos completar. E muitas vezes a gente está com o outro, acredita que o outro tem aquilo que nos falta, e quando de repente esse objeto A cai. E aí você vê que não é esse aí. E aí você vai buscando o outro, que no fundo nós estamos buscando as nossas projeções infantis. Né? Projetando no outro aquilo a nossa falta ser. E quando o outro não encarna aquilo que nós queremos, há o ódio, a rivalidade, a separação, a briga. Né? Que não é espelho, a briga. Né? Não é muito interessante isso. E aí? José Aldo, eu só queria passar por aqui para lembrar que a gente está quase chegando às 9 horas e eu creio que a gente já está quase chegando também nas considerações finais e também agradecer, né, a participação das meninas por estarem aqui conosco hoje, a participação de quem está nos acompanhando desde o início. A gente observou que passou muitas pessoas por aqui hoje. E hoje a gente está só com uma conversa solta, conversando sobre diferentes temáticas. E se vocês quiserem deixar um comentário a mais, sintam-se à vontade, pessoal. Eu vi que teve algumas pessoas que comentaram aqui também. Deixa eu ver aqui se eu consigo ler algum comentário. Me lembrei enquanto a Patrícia lê, me lembrei desse poema da Lilith, que questão da fantasia, e diz que o amor é a presença, o amor é a presença em fantasia do amado no meu inconsciente. O amor é a presença em fantasia do amado no meu inconsciente. E esse poema dali fala muito sobre isso, essa presença desse amado, né, fantasmático ou fantasiado no próprio inconsciente dela. Muito interessante esse poema. Porque a presença real do amado no nosso inconsciente, isso é uma força. Né? E eu gosto daquela parte de Freud, que ele diz que se você ama, você sofre. Mas se você não ama, você adoece. E quanto mais nós amamos, mais nós sofremos. Porque o amor, no fundo, o amor está no amado. Está em quem ama. Não no outro. Fez a gente levantar esse livro aqui, José Aldo. E é uma sugestão para quem está acompanhando aqui o programa de buscar esse livro e descobrir, se deleitar com ele, ó. Tem um comentário aqui da Malu. A Malu chegou. E Malu, será que dá para você entrar, Malu? Se a internet já melhorou? Tem aqui até uma pessoa que comentou aqui, ó. Alex Portela. Me deu curiosidade de ler um livro de Freud. Estou vendo que ele é uma referência forte nessa área. Verdade, ele é o pai da psicanálise. Alex. Freud. Estou dizendo aqui para a gente fazer mais live assim, né? Quando vai sair a live sobre o amor, né? A Patrícia, parabéns pela live, vocês foram maravilhosos. Então, importante isso, o amor está em quem ama. E quanto mais se ama, sofre. Porque se eu não amo, se eu amo demais, eu sofro. Se eu não amo, eu adoeço. E aí Lacan vai dizer que amar é algo que não se tem. Por que amar é algo que não se tem? Porque eu também tenho que me reconhecer faltoso para amar. Né? Eu tenho que reconhecer que eu sou faltoso. Né? E o amor, me sentindo no meio da frase do filósofo humano, ele diz que o amor nos torna escravos um do outro. Mário Quintana vai dizer, se não enganar, diz que o amor é quando você está dentro do outro. É quando você mora dentro do outro. Mais ou menos assim, conjecturando ele. Então, essa relação de amor é uma relação muito... E Lacan vai dizer que mesmo que o amor não é correspondido, mas sempre é recíproco, né? Amamos a nossa falta ser. Porque buscamos no outro aquele mito
mito de andrógena, né? De dois rostos, dois braços, as bocas, dois nariz, e que os deuses nos separaram, e por isso nós buscamos eternamente a nossa outra metade. Mas, no fundo, Gente, amar é amar a si mesmo no outro. À medida, como Freud fala, quanto mais eu sou amado, quanto mais eu sou tratado também com carinho, com amor, mais eu vou projetar isso também na minha relação futura com o outro. Fala, Lili. eu vou seguir agora, Oh, mas eu gostaria de agradecer, pra mim foi muito bom. Eu peguei aqui o comentário da Malu perguntando quando que sai a live sobre amor. Se essa live sair, vai ter que demorar, tipo, eu nem me controlo, gente, pelo amor de Deus, eu falo muito. E sobre esse tema dá para falar muita coisa. Só no grupo mesmo a gente já fala bastante. Imagina numa live aqui, a gente vai pegar o dia todo, sabe? Eu teria que ser... Mas eu quero, gostei bastante de estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente, pela oportunidade, as pessoas que também vieram assistir. E é isso, quem tiver curiosidade sobre o livro é só procurar aqui no meu Instagram, também tem algumas poesias postadas, ou no meu message, no meu direct, que eu falo mais sobre. E é isso, obrigada. Tô saindo aqui, que eu tô atrasada. Obrigada. Tchau. Também obrigado pela pela presença. participação. Porque o importante, falando do amor, eu quero pontuar mais isso, porque o que dói, é importante isso, o que dói não é perder o ser amado. O que dói não é isso. O que dói é você continuar amando. Né? Amando mais do que nunca. Mesmo sabendo que ele está irremediavelmente perdido. Porque a dor é essa dor não é só a dor de perder o amado, mas é a dor maior de continuar amando, mesmo sabendo que você não vai tê-lo novamente ou tê-la novamente. Eu acho que essa aí é a maior dor, é uma dor mais angustiante que existe numa relação. Né? Isso é muito interessante. O outro é sempre um lugar imprevisível, né? Um lugar de falta. Sim. Se reconhecer como faltoso, poder conseguir se relacionar com o outro é muito doloroso para a gente. Aliás, a sociedade não seria nos moldes que a gente conhece hoje se a gente não fizesse essa renúncia pulsional e se reconhecesse faltoso em relação ao outro, porque a gente não conseguiria criar os laços. Então, a gente paga um preço muito alto por isso, né? A gente depende do outro. Mas é o que você falou, o que Freud falou, se não for assim, a gente adoece. Sim. E a gente paga um preço muito alto para Freud e para nós vivermos em sociedade. Né? E o desejo do homem, vamos pensar em Hegel e Lacan, ele diz que o desejo do homem é o desejo de ser reconhecido e amado pelo outro. Por isso Lacan vai dizer que nós queremos ser amados não só pela cor dos nossos olhos, pela nossa boca, pela cor do nosso cabelo, mas queremos ser amados por tudo. Por quê? Porque somos desamparados, somos faltosos. E o que Freud vai dizer que é uma maneira de lidar com essa angústia de separação, né? De desamparo, da castração. Por isso nós queremos ser amados o tempo todo. Queremos ser amados pelo cabelo, pela cor dos nossos olhos, por tudo. Porque somos seres desamparados. Somos seres, como você colocou, faltosos. E por isso que buscamos constantemente preencher essa falta e muitas vezes nós nomeamos, elegemos o outro que vem nos completar. Mas quando esse outro não nos completa, ao que? Ao mal-estar, ao ódio, quando você vê que esse outro, por exemplo, eu conheci uma pessoa que conheceu outra pessoa dentro de um mês. Se apaixonaram, casaram, passou outro mês e se separou. Porque esse objeto lá, eu acreditava que o outro me preenchia. Mas quando de repente eu cheguei mais próximo desse outro, eu vi que esse outro era tão faltoso quanto a mim e que ele não carregava o objeto agalmático e não o objeto causa do meu desejo. E aí tudo despencou. Porque eu busco no outro esse traço, algo que falta em mim. E quando eu busco o outro e eu vejo que o outro não tem mais esse objeto A, que é esse objeto que causa desejo, esse objeto agalmático, esse objeto do desejo que me atrai, que me cativa, tudo cai. E aí, todo relacionamento se rompe, porque aí você vai para o campo da fantasia. Porque o problema do ser humano é que ele fantasia muito o outro.
Só que todas essas fantasias e ilusões é ele que projeta no outro, e quando o outro não encarna essas fantasias dele, ele culpabiliza o outro, mas no fundo, foi ele que deslocou, transportou, transferiu todas as suas fantasias inconscientes para esse outro. Só que esse outro não encarnou, não introjetou, não é aquilo. E de repente, quando isso falta, há frustração. Poxa, eu pensei que você era assim, eu imaginei você assim, na hora você é outro. Mas no fundo, tudo isso são fantasias, né? São projeções suas nesse outro. E José Aldo, é existe amor sem fantasia? Essas fantasias não. de depositar no outro? Porque no fundo nós estamos acreditando que o outro tem esse objeto A. Nós acreditamos que todo relacionamento, o que me apaixona no outro, não é que ele é bonito, ele pode. Eu me lembrei do filósofo Pascoal, foi René Descartes, que ele se apaixonou por uma mulher, às vezes que a gente chama Biroia, sei lá como eu chamo. E aí ele se apaixonou por ela e ele se perguntava por que ele se apaixonou por ela. Porque a paixão é algo que nos captura, mas no fundo, são todas as nossas projeções, desejos infantis, fantasias, que nós colocamos no outro. Por isso que amar o outro, no fundo, é amar a si mesmo. Só que quando eu transporto, eu projeto, por exemplo, na Fabíola, a Fabíola é isso, é aquilo, todo esse campo fantasmático, e de repente eu estou com ela e eu vejo que ela não é isso, e aí depois eu posso até culpabilizar. Pô, eu pensei que você era assim, Fabíola, eu pensei que... Mas no fundo são fantasias nossas, que nós projetamos no outro, e muitas vezes o outro não é aquilo, e nós fantasiamos e aí a máscara cai, e aí surge o real, a realidade, né? E aí eu vejo que não deu certo, terminou. Eu pensei que era aquilo, eu achava que era isso, mas no fundo foi você que fantasiou, foi você que criou esse mundo da Cinderela, esse mundo da Branca de Neve, foi você que fantasiou tudo isso nesse outro. E aí muitas vezes, quando o outro não corresponde isso, surge o que? A raiva, o ódio. E é isso que a pessoa tem que analisar, que a análise leva você a entender isso. E quando você entende isso, você conseguirá viver melhor na sua relação para com o outro. Porque você não está colocando o outro nesse lugar, mas é importante que tenha o desejo, porque o desejo é da hora da falta. Quanto mais eu quero, mais eu quero. E quando esse objeto A, eu acredito que a minha namorada ou meu namorado tem, cai, e aí meu desejo fica perdido, eu vou buscar em outras coisas. Por isso que é muito importante isso. Mas no fundo, o amor é uma fantasia. O amor é uma... já que a mulher vai dizer que o amor engana e engana. Já que aquela mulher fala sobre isso, o amor engana e engana. Porque nós acreditamos que o amor perfeito... Não existe isso, gente. Isso é campo fantasmático da gente, fantasia da gente. Não existe o país das maravilhas. E é isso que as pessoas não sabem. Não estou dizendo que não é bom amar. É importante amar. Porém, tem que buscar um relacionamento que se enquadre dentro da nossa realidade, dentro daquilo que eu quero. Não só daquilo que eu quero, mas que eu possa não estar só vestindo o outro com aquilo que é meu. É como se eu pegasse essa blusa aqui agora, essa camisa, vestisse o meu namorado com aquilo que é meu. E quando ele não corresponder isso, surge o ódio, surge a raiva. E isso acontece muito quando você liga para uma namorada ou liga para um namorado que ele não atende. Onde é que tu estava? Tu estava para onde? Eu te liguei várias vezes, o que estava fazendo? Por que você não atendeu o telefone? Né? Porque as mulheres querem gostam muito de atenção. Eles estão sempre ali em cena, sempre com esse objeto agamático, esse objeto precioso, que está sempre ali velando, olhando. Né? Mas eu me lembrei da frase lá que eu acho engraçado. Ele disse que as mulheres não nasceram para a fuga. As mulheres não nasceram para a fuga. Quando elas correm, é porque elas querem ser perseguidas. Eu acho um rato para lá. É isso aí. O que mais aí tem para nós? Gostaria de comentar alguma coisa, Júlia? Isso é só um momento que a gente vai, a partir daqui nós vamos dar início no nosso próximo live sobre a dor de amar. A gente até discutiu no encerramento do curso sobre isso, né, Júlia?
que a gente iria debater hoje sobre a dor de amar, mas infelizmente vai ficar para a próxima. Infelizmente não, felizmente vai ficar para a próxima, porque o programa hoje foi muito bom. E eu trazendo essa reflexão também, que você falando sobre amor, está aqui no livro, pessoal, e a gente está praticamente se preparando para falar sobre amor. O livro de Ana Sui, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Mas é isso mesmo, ela trouxe até uma reflexão aqui, que é na página 90, Dilma. A gente chega no amor querendo ser amado pelo outro. Lacan afirma que amar é querer ser amado. E José Aldo comentou tudo aquilo que a Ana Sui comentou no livro e que o próprio Lacan também confirma. E eu acho algo interessante, José Aldo, porque no meu convívio de trabalho com criança, eu observo o quanto a criança quer ser amado pelaquela figura do professor. E essa semana eu passei por uma situação que tem muitas crianças que têm o costume de levar sempre um mimo para a professora. Uma flor, um desenho, alguma coisa que ele está dizendo, que ele está dando para a professora. E a gente precisa retribuir aquele simbolismo que ele está trazendo numa forma de afeto para eles, ou um abraço, ou uma palavra, enfim. E teve uma criança que me levou uma folha, uma folhinha, pegou uma folha mesmo de um matinho e levou para mim. E aí ele entregou. Quando outra criança chegou com a flor, foi uma briga, porque ele queria que só ele tivesse levado. Então, essas situações de amor, a gente observa que não é só relativo na vida de uma pessoa adulta, não. A criança também ela tem essas questões. E a gente, quando está lidando com a criança, a gente está ali imerso naquele ambiente que a gente, às vezes, às vezes, desconhecer um pouco mais sobre psicanálise, a gente acha que não é amor. Mas ali tudo está sendo um espaço cheio de amor dentro de uma sala de aula, que é o ambiente que eu convivo diariamente durante o ano letivo. Então, a gente precisa poder também lidar diante dessas situações, porque alguém trouxe uma coisa, ele achou que ele fosse melhor, mais especial do que o outro. Mas aí, o dele cai quando o outro dá algo maior. Aí é uma flor, importante, por exemplo. a questão que você traz aí é a questão do ciúme, que te percebe que essa criança teve ciúme. O que é o ciúme? Eu vou pegar uma diferença entre o ciúme e a inveja e a rivalidade, nós poderíamos dizer que o ciúme é o medo de perder o que você possui. O ciúme é o medo de perder o que eu possuo. O que é a inveja? A inveja é querer o que o outro possui. Aí o que é a rivalidade, que também entra aí? É a luta contra esse adversário a fim de ganhar um bem que ainda não possui. Então, essa é a diferença entre ciúme, inveja e rivalidade. O ciúme é o medo de perder o que possui, a inveja é querer o que o outro possui, e a rivalidade é lutar contra um adversário a fim de ganhar o bem que ainda não possui. E você vê tudo isso nesse traço dessa criança que fez isso, né? Tá bem, essas três partes aqui tá bem colocadas: o ciúme, a inveja e a rivalidade. Né? Júlia, gostaria de ouvi-la. É o ciúme concorrencial que Freud fala, né? Aquele ciúme que... Exemplo mais comum que a gente tem entre dois irmãos disputando pela atenção da mãe. Mas o ciúme é normal. É estranho quando não tem ciúme nenhum, quando tem um excesso de ciúmes. Porque quando não tem ciúmes nenhum, ele está recalcado. Ele tem uma pressão ali na vida psíquica e ele causa sofrimento. Quando ele está em excesso, é patológico, né? Às vezes a pessoa até mata outra por ciúmes. Ela projeta parte dos ciúmes dela na outra pessoa, ela projeta o desejo dela, às vezes, de trair na outra pessoa, repreende ela por aquilo. Acontece muito. Que ele chama, Freud vai chamar de ciúme normal, vai chamar de ciúme projetivo e ciúme delirante. Isso. São três tipos de ciúme que você explanou muito bem aí. Parabéns, gostei da sua colocação que a Fabíola trouxe aí. Porque a Fabíola trouxe aí foi muito bom para a gente entender essas três ferramentas: ciúme,
né? Ciúme, inveja e realidade, que a Júlia colocou muito bem. Na minha Queria continuar, página, Júlia? eu escrevi um pouco sobre ciúme delirante, páginas da Júlia, quem quiser ver, analisando o livro Dom Casmurro. Tem uma escola de pensamento que analisa o ciúme do Bentinho como ciúme delirante, que na verdade ele desejava Escobar e projetava os ciúmes dele na Capitu, e repreendia ela por isso. E É aquele ciúme que tem um componente lembra homossexual. daquele livro, Casmurro? Já o li, aquela dúvida, né? E é muito interessante. Então, gente, Fabiola, tem mais alguma coisa? Só A gente agradecer, termina por Gisela, aqui. a presença das meninas que tiveram a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E também de quem teve o tempinho de ficar desde o início e quem chegou agora também. Muita gente está chegando quase nos finalmente do nosso programa. E a gente também agradece quem chegou e pôde acompanhar. E a gente convida, a gente vai decidir se semana que vem vai ter programa. Mas se tiver, a gente vai divulgar e convida. Se tiver, pessoal, fiquem atentos, que a gente sempre está aqui às quartas-feiras. E hoje o convite especial foi para o pessoal que participa do grupo de estudo que José Aldo ministra os cursos de psicanálise. E quem esteve aqui hoje foi os cursistas do curso que encerrou no início do mês de dezembro, o curso sobre perversão entre Freud e Lacan. E a gente convida quem está por aqui ainda, que tiver o desejo de conhecer mais sobre psicanálise, a gente falou muito sobre isso. E em janeiro vai ter um novo curso de psicanálise, a transferência em Freud e Lacan. Se tiver o desejo, nos busque para participar dos cursos, e vocês serão muito bem-vindos nos cursos. Não tem data ainda para iniciar, mas provavelmente na metade do mês de janeiro a gente provavelmente já vai iniciar o curso. E deixamos o convite aberto, e o convite também fique aberto para as meninas voltarem aqui. Agora o dever é de falar sobre amor, e vocês estarem aqui acompanhando e dando os comentários de vocês, as sugestões, dicas, perguntas, tirando dúvidas, enfim. E agradecer, Geraldo. Hoje é agradecer quem esteve por aqui hoje. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, Alex, Souza Neto, Patrícia, Inete, enfim, o professor Jânio, Alex, todos que estiveram presentes nessa noite, vem nos acompanhando, né? Sinto muito agraciado com a presença de todos vocês, o doutor Maico, né, que teve aí também, passou por aí, que eu consegui vê-lo. Enfim, gente, lembrando que esse programa é feito especialmente para você. Você também pode optar, colocar qual o tema que você gostaria que nós falássemos aqui. O próximo tema, nós iremos falar sobre o amor, a dor de amar, né? É o nosso próximo e o último desse ano, programa Além do Divã, né? Porque no próximo ano a gente está com muitas ideias, vai aparecer muitas coisas boas aí que eu estou trabalhando com a Fabiola, né? E quanto mais, eu quero agradecer a Júlia por ter nos honrado com sua presença. Muito obrigado, Júlia. Obrigado a Lili que saiu e a menina que não pôde entrar. Quero agradecer a todos, cada um de vocês, especialmente, cada um de vocês. E queria aproveitar para desejar a todos uma belíssima noite e que estão por aqui. Se vocês estiverem interessados em fazer psicanálise, em fazer análise, estamos por aqui. É só me procurar no privado. Muitas pessoas sabem meu telefone, o WhatsApp. E quem quiser aprender mais sobre psicanálise, entre no nosso curso de psicanálise. Estamos agora, como a Fabíola falou, vai ter um curso sobre transferência em Freud e Lacan. Conto com a presença de você que estiver interessado. E, mais uma vez, obrigado, Júlia, por ter nos honrado com sua presença nesta noite, por essas belíssimas palavras que você trouxe para nós. E, para mim, é uma honra ter todos, Fabíola, Júlia e todos do grupo. Muito obrigado. E queremos, de novo, que você já faça o convite para você, que você participe do programa A Dor de Amar, na próxima quarta-feira, para encerrarmos com chave de ouro o Além do Divã de 2022. Eu gostaria de fazer um convite também à sua mãe, dona Patrícia, Inete também. Se ela puder participar também conosco, será uma honra para mim. Para fechar o programa Além do Divã com chave de ouro. Quanto mais, muito obrigado. Obrigado à presença de todos vocês.
e esse programa é feito em especial para você. E coloque aí a sua o que você gostaria para o próximo ano, que nós comentássemos aqui. Então, gente, não irei me estender mais. Muito obrigado, Júlia. Obrigado, Miro. Viola, mais uma vez, minha companheira, que não me abandona. Se ela me abandonar, eu tô frito. Obrigado, Fabíola. Vamos falar para a Fabíola agora e boa noite a todos. Fica à vontade, Júlia. Não, eu só queria agradecer a vocês pela oportunidade e no próximo a gente está aqui, com certeza. Oba! Agora fica só esperando a participação de quem está nos assistindo, está conosco aqui, ajudando no diálogo, porque os comentários, eles enriquecem bastante o que a gente está falando aqui para vocês. Então, a gente só espera quarta-feira, e antes de quarta-feira, a gente deseja um Feliz Natal para todo mundo, né? Final de semana aí, feriado. Feliz Natal. E quarta-feira a gente está aqui de pé, esperando você no Além do Divã, falando sobre a dor de amar. E agradecemos a participação de todos. E a gente... É isso. Quarta-feira a gente volta aqui com você eu gostaria novamente. também de desejar um Feliz Natal a todos vocês, viu? Para todos vocês, muita felicidade, muita paz, muita tranquilidade. Tá bom? E conto quarta-feira com o nosso último programa da Além do Divã 2021. Com o tema A Dor de Amar. Conto com a sua presença. Vai ser muito intrigante, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Obrigado.